Décima segunda reunião ordinária, gestão 2013-2016, dia 19 de abril de 2016, horário 19 horas em ponto. Comunico, senhor presidente, que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início dessa sessão. Primeiro secretário, por favor, fazer o chamado dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. Presente. Diego Eduardo de Castro. Presente. Felipe Nardi Laudade. Presente. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. Rosar Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declara aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de atas. Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 5 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas e 2 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 10ª reunião ordinária do exercício 2016. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Fez a leitura da ata da 9ª reunião ordinária realizada no dia 29 de março de 2016, às 19 horas. A ata foi aprovada e passada para assinatura do presidente Ismael e do primeiro secretário Diego de Castro. Fez a leitura do ofício recebido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas a saber, EJA, Ensino Fundamental, creches e pré-escola. Foram colocadas em pautas as seguintes indicações. Indicação número 83, que sugestiona ao Executivo melhoria na sinalização das áreas escolares públicas e privadas do município de Santa Cruz da Prata, de acordo com a normatização do DENATRAN, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 83 foi favorável por unanimidade. Indicação número 84, que sugestiona ao Executivo colocação de lombada na rua Júlio Tavares, nas proximidades do posto de especialidades, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 84 foi favorável por unanimidade. Indicação número 85, que sugestiona ao Executivo que faça um levantamento de todas as estradas vicinais e, posteriormente, seja executado o cascalhamento e alargamento de todas as estradas rurais, complementando a indicação número 75 dos vereadores Antônio Carlos Pitondo, Diego de Castro, Laércio Garçom e Mozar Carlos de Brito, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor, sendo também comentada por vários vereadores que se posicionaram sobre o assunto. A votação única da indicação número 85 foi favorável por unanimidade. Requerimento número 14, que solicita a moção de aplauso ao senhor Joaquim Carlos Damasio, pelos relevantes serviços prestados à Santa Casa de Caridade Guaranésia, de autoria do vereador Felipe. O requerimento foi defendido pelo seu autor. A votação única do requerimento número 14 foi favorável por unanimidade. Seguiu para a segunda votação do projeto de lei número 10, de 21 de março de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia em favor do Executivo Municipal e da outras providências, no valor de R$ 479 mil, de autoria do Executivo Municipal. Dispensou a leitura dos pareceres ao projeto. A segunda votação ao projeto de lei número 10 foi favorável por unanimidade. O presidente Ismael convidou o senhor Pedro Arcanjo Borges para explanar sobre considerações e ajustes, conforme escrito em tribuna livre, da qual, usando a palavra, disse de seu respeito à educação a esta casa, como também ao Executivo Municipal, e que suas críticas não são à pessoa do mesmo, mas sim à maneira de sua administração, pois acredita que todo ser humano é igual, e não há grande ou pequeno. Lembrou de alguns pedidos importantes que foram apresentados pelos vereadores em sessão ordinárias, e que até o momento não foram atendidos pelo prefeito. Finalizou solicitando aos vereadores que atentam para fiscalizar onde está sendo empregado o dinheiro da população. Na palavra franca, o vereador José Osmar da Costa Júnior informou que irá reapresentar seu pedido de colocação de bebedouro na praça, para que seja encaminhado ao prefeito municipal, esperando que desta vez seja atendido. Indignado, aproveitou também para comentar sobre o projeto que concede reajuste anual de servidores públicos, da qual foi protocolado nesta casa poucas horas antes da sessão ordinária, e que deverá seguir em tramitação, tecendo críticas aos sindicatos dos servidores públicos, que sequer se pronunciou sobre o assunto, não exercendo sua função, ou melhor, sequer está em funcionamento, pois várias foram as tentativas desta casa para entrar em contato com o responsável, porém todas em vão, mas espero que os vereadores tenham bom senso em sua votação.
O vereador Daniel disse que sempre foi um questionador sobre o funcionamento do sindicato, mas acredito que parte dos servidores públicos sentem medo de, porventura, o sindicato mobilizasse uma ação para garantir o direito de cada um. O vereador Felipe pediu a palavra e rebateu sobre o assunto, alertando ao colega para ter mais prudência, pois o projeto ainda não foi apresentado à casa e parte dos vereadores não tomaram conhecimento sobre o assunto, solicitando que o mesmo aguardasse a tramitação normal do projeto para então se posicionar sobre. O vereador José Osmar disse ter consciência de sua posição e que continuará defendendo os servidores municipais. O presidente da casa informou o motivo do projeto não ter entrado na pauta desta sessão ordinária, pois o mesmo foi protocolado na secretaria após o fechamento da pauta, obedecendo assim o regimento interno da casa. Usando a palavra, o vereador Antônio Carlos Pitondo comentou sobre a nomeação ao cargo de diretor de obras e solicitou que esta casa, através de seus vereadores ou das comissões permanentes, que faça um pedido ao diretor agora empossado, para que, através do projeto oferecido pela Emater e Senar, realize um curso de capacitação para trabalhar em estradas vicinais, assim tão logo esses problemas sejam solucionados. O vereador Antônio César comentou sobre sua visita nas obras do Centro Cultural e disse ter ficado muito feliz por ver o trabalho fluindo bem e estar de acordo com a legislação brasileira, com acessibilidade aos banheiros, palco e instalação de elevador, convidando os colegas para também visitarem o local e apreciarem o trabalho e o sonho, fazendo referência ao amigo preto, que já não está entre nós. O vereador Felipe, no uso da palavra, falou sobre o projeto de reajuste ora comentado nesta casa e disse que para se posicionar sobre o assunto é preciso primeiramente ter conhecimento referindo-se ainda ao projeto. Diz que apesar da lei dizer que é certo, é conceder o índice inflacionário e saber que há outros meios jurídicos que esta casa pode ingressar em favor dos servidores. É necessário saber qual é o interesse dos servidores, adiantando que assim que o projeto for apresentado, a comissão da qual é presidente convocará uma audiência pública com todos os servidores para ouvir qual é a vontade e interesse de cada um, antes do projeto seguir para a votação. Alertou ainda aos colegas para que os mesmos sejam prudentes ao se posicionar sobre qualquer assunto, pois poderão ser mal interpretados. O presidente da Casa, vereador Ismael, finalizou informando que o projeto que foi protocolado neste Poder Legislativo, da qual visa um reajuste de 8% aos servidores públicos e que será apresentado na próxima reunião ordinária. Agradeceu ao prefeito por ter ouvido e atendido a sua solicitação, realizando a limpeza no antigo matadouro, da qual, em parceria com a ONG Associação Amigo dos Amigos, servirá para acolhimento de animais abandonados. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata. Tem mais ata para ler. Quinta e a sexta. Leitura da ata da quinta e sexta reuniões extraordinárias da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 13 dias do mês de abril de 2016, às 18 horas e 19 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 10ª reunião ordinária do exercício 2016. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal com a ausência justificada do vereador Júlio César Marcelino por problemas de saúde. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Foi dispensada a leitura do projeto de lei número 11, de 5 de abril de 2016, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O presidente sugeriu aos vereadores que as votações ao projeto seguissem em bloco, onde houve o consentimento de todos os presentes. O projeto foi colocado em discussão. O vereador Felipe deixou registrado que não obteve as informações necessárias vindas da Prefeitura sobre o projeto, deixando claro a sua indignação pela escolha de índice sem nenhum parâmetro, se comprometendo a ser favorável ao projeto por entender a necessidade do servidor público, mediante a crise que o país atravessa. O vereador Daniel também teceu comentário sobre o assunto, relatando o que está acontecendo com os servidores da cidade de São Sebastião do Paraíso, que estão em greve buscando a garantia de seus direitos, e aproveitou para dizer que os vereadores estão à disposição dos servidores. Porém, o que se percebe é que poucos têm procurado saber os seus direitos, talvez por falta de oportunidade ou mesmo por medo de sofrerem perseguição, reafirmando a sua disposição a todos os servidores públicos. O vereador Antônio César disse da importância de conceder o reajuste salarial, pois esses pequenos índices fazem a diferença no pagamento da aposentadoria, citando como exemplo funcionários que hoje estão aposentados e têm a diferença nos salários das pessoas
que ainda estão ativas, ocupando o mesmo cargo na Prefeitura Municipal. Falou ainda da vontade de todos os vereadores em conceder o reajuste de acordo com o índice inflacionário real. Porém, essa não é a vontade do prefeito, destacando seu voto favorável ao projeto. O presidente Ismael também comentou sobre a luta para que fosse concedido o reajuste aos servidores e das várias reuniões junto ao prefeito pleiteando o reajuste, apresentando várias opções que poderiam ser tomadas para que o orçamento não ultrapasse e o reajuste inflacionário fosse concedido. Lembrou de algumas cidades que se adequaram para que o reajuste fosse concedido. Comentou da falta de parâmetro aos índices aplicados junto às empresas que prestam serviço em nossa cidade, da qual o prefeito concedeu reajuste nos contratos segundo seu ponto de vista. Falou também da consulta realizada por esta casa junto ao IBAN e, finalizando, informou que, ao seu ver, este projeto deveria ser devolvido ao Executivo, para que o mesmo concedesse o reajuste inflacionário, mesmo sabendo que esta casa poderia ser acusada de estar travando o projeto, mas sabe da necessidade do funcionalismo público. Orientou ainda os servidores para que procurem seus direitos junto à Justiça e que esta Casa de Lei estará sempre à disposição para ajudar, apoiar e orientar os servidores no que for preciso. O vereador José Osmar se posicionou sobre o assunto, relatando todo o ocorrido desde o início do ano, onde várias foram as tentativas para que fosse dado o reajuste real, orientando também aos servidores para que procurem seus direitos, pois não adianta esperar do prefeito municipal. O vereador Diego de Castro também se manifestou sobre o assunto, relatando sobre as quedas de receitas sofridas durante os anos, sugerindo, mediante a isto, várias formas que o prefeito poderia ter adotado para compensar o salário dos servidores municipais, deixando clara sua indignação pelo motivo do senhor prefeito não ter se atentado a estudar nenhuma possibilidade para que o servidor não tenha seus direitos defasados, e agradeceu os servidores presentes na casa. O vereador Antônio Carlos Pitondo, usando a palavra, falou da luta de cada vereador por esta causa, mas mediante o que lhe foi apresentado do Executivo, só poderá conceder este índice, lembrando que junto a este aumento, o prefeito estará fazendo o pagamento da progressão de 5% dos servidores que está atrasada, assim como o anuene. Lamentou a ausência do Sindicato dos Trabalhadores Públicos, que em nenhum momento esteve lutando junto a esta casa, em favor dos servidores municipais. O presidente levou à votação o projeto de lei número 11, projeto de lei complementar número 11, sendo definido em bloco em primeira e segunda votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da relação de correspondências recebidas. É bom, né? Escreve com força, a gente que escreve com força. Com força. Vamos escrever cara com a caneta. As correspondências se encontram à disposição dos vereadores e cidadãos da Secretaria. Protocolo número 933/2016 dos servidores do Executivo Municipal: Silvânia de Almeida, Romilo Goulart Magno Filho, Cátia Ferreira Feliciano e Ronaldo José da Silva, que apresentaram denúncia de infração cometida pelo vereador Felipe Nardi Laudade a artigo do Código de Ética e Decoro. Protocolos do vereador Felipe Nardi Laudade aos servidores do Executivo e também aos demais vereadores, expressando pedido de desculpa. Pela denúncia recebida, observada a tramitação no Código de Ética e Decoro, o presidente da Câmara apresentará ao plenário e, através de sorteio, será designada uma comissão de exame e denúncia por 3 vereadores. Senhor presidente, só terminando, você já entra, por favor. Esta comissão terá 15 dias para exarar o parecer, ouvindo o denunciado e os denunciantes. O parecer será encaminhado ao plenário em um único turno, como primeiro item da ordem do dia. A sanção, caso houver, será para a maioria de 3/5. Antes da gente entrar à frente, eu vou dar o direito ao senhor Felipe Nardi Laudade, eu acho que ele tem uma parte para se defender aí, mesmo antes aí da criação dessa comissão. Agradeço, senhor presidente. Primeiramente, registrar que não se trata de defesa,
mas apenas uma questão de ordem, pelo fato do meu nome ter sido colocado nas correspondências desta casa, para ressaltar alguns tópicos aos nobres colegas, a Silvana, a Kátia e ao Romilo, né? E ao Romilo que estão presentes. Primeiro, para narrar uma sistemática do que aconteceu, nós recebemos nesta casa um projeto de lei que visava conceder 8% de reajuste aos servidores públicos municipais. 8% este que não é índice oficial, conforme diz a Constituição Federal e outras leis orçamentárias. O correto seria o prefeito se basear em algum índice oficial para tomar essa decisão. E caso a não tomasse, que mostrasse o porquê que ele não tomou essa decisão, inclusive na justificativa do projeto. Mediante a recepção do projeto por essa casa, foi solicitado por mim e por os outros vereadores que se convocasse o órgão técnico contábil da Prefeitura para nos trazer esclarecimentos na sessão conjunta desta Casa de Leis para dar parecer ao processo. Vieram até nós, eu encaminhei ao Executivo diversos ofícios, uma ou duas indicações, a mesa diretora também encaminhou ofício solicitando esclarecimentos ao prefeito sobre a adoção ou não do índice, e não obtivemos respostas, nenhuma. Recebi uma resposta, acho que um dia antes da reunião, que eu não me recordo o teor inteiro da mesma, e na audiência pública foi nos trazido um demonstrativo pelo Departamento Contábil global. Ele não fazia mês a mês as despesas, ele não era em papel timbrado oficial dessa Casa de Leis, da Prefeitura, ele não foi protocolado na Câmara, e acima de tudo, como o intuito da reunião era este, e eles foram convocados para isto, não trazia explicações do porquê da não aplicação dos 11,28%. Pois bem, outro tópico importante que eu gostaria de colocar é que, mediante a essa falta de informações, através desses ofícios, e também na sessão de audiência pública, apesar de, confesso eu, ter me antecipado e não esperar que eles falassem, eu acabei elevando um pouco o meu tom de voz. Confesso que elevei. Mas é importante que se registre que eu também o elevei na busca de informações de um tema de suma importância para o servidor público. E, acima de tudo, pela aplicabilidade das leis orçamentárias. Senão, não o teria feito. Assim que recebi uma cópia do ofício protocolado pelos servidores da Prefeitura, pedindo providências com relação a um possível desacato, encaminhei um ofício, não só aos colegas, e aqui aproveito o ensejo, caso algum de vocês tenha se sentido ofendido, para registrar meus pedidos de desculpa, fiz por escrito, o faço agora pessoalmente, e encaminhei ofício também para o setor contábil, pedindo desculpa. Por quê? Porque eu sou homem bastante para confessar os meus erros. Erro de ter elevado o tom de voz, mas desacatar pessoalmente alguém, não o fiz. Desacato pessoal é o que aconteceu, por exemplo, na sessão de domingo de votação do impeachment, onde o senhor Eduardo Cunha foi chamado, o palavreado mínimo que ele foi chamado, para cima, bandido. Isso é desacato. Agora, confesso sim que elevei o tom de voz, mas o elevei na busca por essas informações. Achei até bom a presença deles, porque aí não fica só de ofício, pedido de desculpas, fica verbalmente também. Tenho, vamos dizer assim, a dignidade e a facilidade de reconhecer quando eu erro. Mas dizer que
até certo ponto, errar dessa maneira, quando a gente está buscando informações, buscando o direito dos servidores, não é de todo tão ruim. Hoje, quero acrescentar ainda, senhor presidente, que o senhor está fazendo correto, é claro, está seguindo a tramitação aí do Código de Ética, conforme foi pedido. Aliás, Código de Ética este foi criado na minha gestão como presidente, e que se, porventura, tiver alguma punição, a punição prevista é uma advertência público-oral, e se acharem que eu sou merecedor, para mim, tranquilo, vocês entenderam? Eu acho que a gente tem que estar aqui para reconhecer os erros. Mas, eu queria chegar num outro ponto, quando as coisas passam a ser usadas, não só no trâmite da legalidade das coisas e da tramitação correta das coisas, mas passam ao ponto absurdo de tentar denegrir e desgastar a imagem das pessoas. Hoje eu me deparei com alguns internautas me perguntando o que era aquilo no site da prefeitura. Eles publicaram o ofício que eu mandei pedindo desculpa aos servidores no Facebook da prefeitura e o ofício que eles mandaram para mim pedindo providências no site, no Facebook da prefeitura também. Enquanto o que deveria ser publicado era uma justificativa a todos os servidores públicos municipais o porquê da não adoção de um índice oficial de aumento. Enquanto que deveria se publicar no Facebook da prefeitura era a publicidade dos atos contábeis, a publicidade dos decretos. Porque é muito feio a gente ver usar uma mídia social para tentar denegrir a imagem das pessoas. Mídia esta que deveria ser usada para dar publicidade aos atos da prefeitura. Eu achei desnecessário, muito feio por parte de quem tomou essa providência, mas cada um age como bem entender. Mas enfim, fiz o uso da palavra só para colocar o que penso sobre a questão. Talvez deveria ter colocado assim na reunião e reiterar aqui mais uma vez o pedido de desculpas aos servidores Romilo, Silvana, Cátia e Ronaldo, que não está presente, e a todos os vereadores, dizer da minha tranquilidade quanto ao tema e dizer sim, que me exaltei, elevei meu tom de voz mediante a cobrança, há várias cobranças de informações, de justificativas estas que não recebi até hoje, mas desacatar, faltar com respeito à pessoa, isso não fiz, e se o fiz algum dia, fica aqui registrado meu pedido de desculpas. Era isso, espero que tenha atendido às expectativas do ofício, desculpas, e caso queiram conversar após a reunião, estarei pronto para conversar e recebê-los. Bem, dando sequência, então, eu gostaria de dizer que recebi essa denúncia feita pelo departamento e dentro do Código de Ética e Decoro Parlamentar aqui da nossa Câmara Municipal, após receber a denúncia, o presidente da Câmara apresentará ao plenário, no prazo de 15 dias, ouvindo o denunciado, para designação de uma comissão de exame de denúncia. Que aí, esses 3 vereadores, que serão feitos por sorteio agora, vão analisar se a denúncia procede ou não. Vão ouvir a gravação, etc. e tal. Caso não proceda, essa comissão vai pedir o arquivamento, cada proceda, se segue aí o trâmite normal. Então vamos aí agora ao sorteio. Senhor secretário, por favor, retirar 3 papéis, você vai misturar primeiro aí, né? Confirma aí para mim todos os nomes de vereadores. Certo. Só não terá, então, meu nome e do Felipe. Laércio Garçom. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. José Osmar da Costa Júnior. Antônio Carlos Pitondo.
Júlio César Marcelino, Diego Eduardo de Castro, Hélio dos Reis de Brito, Mozart Carlos de Brito. Vamos então misturar aqui esses nomes. O próprio secretário vai pegar então um a um para compor a comissão aí de exame e denúncia. O primeiro vereador a compor a comissão de exame e denúncia é o vereador Júlio César Marcelino. Júlio César Marcelino. Segundo, senhor secretário. Antônio Carlos Pitondo. Antônio Carlos Pitondo. É o mais velho. Laércio Garçom. Laércio Garçom. Presidente da comissão será o mais idoso entre os sorteados. É o Antônio Carlos Pitondo ou o Laércio? O Carlão. Antônio Carlos Pitondo. Presidente da comissão, então, deverá presidir e dar andamento para a elaboração do parecer. Quantos anos você tem, Carlão? Quase 70 já, viu? 68. Vamos então dando continuidade às indicações da ordem do dia. Se fosse um brinde, não saía para mim de dia nenhum, viu? Indicação número 94, que sugestiona ao Executivo a detetização das galerias de escoamento de água pluvial, Bueiros, de autoria do vereador Felipe. Felipe Nardi Laudade, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Sim, rapidamente para registrar que este é um pedido de alguns donos de estabelecimentos comerciais, cito, por exemplo, a Rua do Comércio e a Rua Quintino Bocaiúva. Estabelecimentos estes, senhor presidente, que inclusive vendem comida, vendem bebida, e o cheiro que sai desses bueiros é altamente desagradável. E para minha surpresa, eu havia comentado na reunião passada, inclusive faz parte de uma das reivindicações do pessoal da campanha da fraternidade do Padre Gentil. Então, solicito aqui, eu não sei se a prefeitura já fez isso alguma vez, já? Dedetização de bueiro, de galeria. Eu acho que é uma medida sanitária bacana, que vem a evitar, inclusive, o aparecimento de roedores, de baratas, traz um aspecto de limpeza para a cidade. Fica aqui o pedido, espero que a administração o atenda, até porque eu acredito que o custo não é tão alto, mas o objetivo a ser atingido é bacana e seria interessante que assim o fizesse. Então fica aqui o atendimento ao pedido destas pessoas e também o atendimento a uma das reivindicações da campanha da fraternidade, que inclusive ontem eu elaborei uma resposta do meu mandato ao padre, porque a maioria das reivindicações que constam naquela casa, aos 7 anos e 4 meses que estou aqui, cobrei praticamente todas. E até hoje não obtivemos respostas. Cito, por exemplo, o plano diretor e a questão do plano municipal de saneamento básico, com o vencimento do envio do plano e elaboração do mesmo era dezembro do ano passado, e a prefeitura até o presente momento não o fez. Gostaria de contar com o apoio dos colegas para o apoio a esta indicação. Vereador, me permitir uma parte? Claro, vereador. Gostaria de parabenizar por essa indicação, que realmente eu também tenho recebido reclamação e tenho observado que tem muitas baratas mesmo, bichos, caranguejos, ratos, saindo pelas redes de esgoto, inclusive em algumas casas que existem alguma saída de água para as redes, os ratos estão saindo para o quintal, e são ratos grandes. Então, são bichos que trazem doenças
as pessoas humanas, e acredito eu, como o vereador já disse, que realmente possa trazer aí doenças e trazer até prejuízo à administração, porque às vezes nós sempre batemos naquela questão aqui de prevenir, prevenção, né? E se basta você sair agora, logo depois da reunião, dar uma olhada nessa galeria, como na penúltima reunião, se eu não me engano, nós estávamos conversando aqui, e dezenas de baratas saindo da rede de galeria pluvial aqui. Então, seria interessante que a administração se atentasse para essa questão e tivesse pulverizando aí as redes, galerias aí, principalmente no período noturno, horário em que às vezes alguns esgotos não estão funcionando, né? Seria mais horário propício para esses bichos estar saindo das redes e das galerias aí. Então, parabéns pela essa indicação e espero que o prefeito venha atender. Eu até iria apresentar uma indicação nesse sentido nos próximos dias, mas foi importante que o vereador já apresentou e espero que o prefeito atenda essa indicação, porque realmente é de interesse, inclusive do próprio prefeito. Se me permite uma parte, nobre. Né? E o mau cheiro desses bueiros é tão grande que até mesmo quando você passa de carro, né, você sente. Então, alguma coisa realmente tem que ser feito no tocante a esse problema. Vamos então para a discussão e votação única de indicação 9416. Favor se pronunciar o vereador for contrário à matéria. A votação única de indicação ficou então definida: 9 votos a favor, nenhum voto contra e uma abstenção. Indicação número 95, que sugestiona ao Executivo que faça uma operação tapa-buracos na rua Felipe Laudade, no bairro Coab. Autoria, vereador José Osmar e Daniel Alves da Silva. Senhores vereadores irão fazer defesa aí a indicação 95? Sim, senhor presidente. Isso aí foi uma reivindicação de uma munícipe, né? Ela direcionou a mim e ao novo vereador Daniel, que toda vez que se faz a operação tapa-buracos, a rua dela fica para trás, né? Não sei se é porque chama Felipe a rua, mas fica para trás, né? Então, que a administração olhe com carinho essa indicação, porque os munícipes de lá também pagam em dia seus impostos. Senhor presidente, vereador, me permitiu uma parte, até que a indicação foi feita em conjunto, inclusive a pedido dele, né? A cidadã acabou reclamando até pelas redes sociais, eu acredito que o Juninho também deve ter passado por lá, e isso nós fazemos diariamente, e está visitando a cidade, em relação a essa operação tapa-buraco. Inclusive, eu acho que tem a próxima indicação aqui também, que fala sobre buracos ali na rua Francisco Monteiro Dinho, um pouco abaixo do polo esportivo ali, que está muito vergonhoso lá, e a gente vê que vem essa empresa fazer operação tapa-buraco, recapeamento, e dias depois está soltando, está descolando do asfalto, né? E o dinheiro junto descolando também, né? E indo por água abaixo. Então, espero que a administração, quando vir fazer uma outra operação tapa-buraco, ou que contrate alguém que entenda de massa asfáltica, de operação tapa-buraco, não da empresa que vem fazer, que geralmente é a Pav10, mas pela prefeitura, que envie um encarregado do setor de obras para estar acompanhando, né? E que faça uma pesquisa, não tenha vergonha de perguntar para outros municípios, não, né? Que não tenha vergonha de perguntar para outros municípios como que é feito, porque né, ter humildade, né, quando não sabe, perguntar é muito importante e interessante, né? A pessoa ter a certa humildade. Então, é isso que precisa ter da administração para que faça um serviço com garantia, né? Para que a população fique servida por mais tempo e o dinheiro público seja gasto, né? E por menos que é gastado aí e jogado na enxurrada. Muito obrigado, vereador. Eu queria pedir uma parte ao Juninho e ao Daniel, não poderia deixar de fazê-la,
até porque meu bisavô, Felipe Laudade, recebeu o nome dessa rua, e meu bisavô era pedreiro e fez grandes construções, grandes casas aqui na cidade, casas que até hoje, se você olhar, não tem defeito nenhum. E justamente por ser pedreiro, por entender um pouco de massa, dessas coisas, acho que ele deve estar virando na cova lá, mediante a qualidade dos asfaltos feitos em nossa cidade. Mas só para registrar aos colegas, autores da indicação, que concordo com o que o vereador Daniel disse sobre a qualidade dos asfaltos, até porque eu tive a oportunidade de conquistar um recurso de R$250 mil junto ao ex-deputado Renato Andrade, que asfaltou a Vila Lopes e a Vila Cruzeiro, e não houve fiscalização nenhuma por parte da prefeitura. Até o Juninho mesmo foi um dos que cobrou providências, e salvo engano o Dani Silva, onde alguns trechos do asfalto, né, Juninho, já tem até algumas trincas, né? Ou seja, a gente consegue o recurso, a prefeitura faz a obra, porém não faz a devida fiscalização. Isso é muito triste, porque é realmente dinheiro público que vai para os bueiros ali, escoa pelo ralo. Daqui uns dias, meses, ou quem sabe se durar algum ano, esse asfalto vai ter que receber da operação tapa-buraco novamente. Tudo pela falta de uma licitação bem feita, bem fechada, onde se exige uma espessura melhor de asfalto, onde a compactação do mesmo seja feita melhor, onde as camadas inferiores também sejam feitas em conformidade. É preferível, no meu entendimento, fazer 5 ruas bem feitas e que não vão dar problema, do que querer ter quantidade, fazer 10 ruas e as 10 apresentarem problema. Então, parabéns aos colegas, em homenagem do meu bisavô. Espero que o prefeito atenda esse pedido e tome providências nessa rua. Senhor presidente, Pois não. se os nobres concordarem, as duas indicações, essa e a próxima, é o mesmo teor, pode até fazer uma votação só. Senhor secretário, posso já ler a segunda indicação? Indicação número 96, que sugestiona ao Executivo que faça a operação tapa-buracos na rua Francisco Monteiro Dias, no bairro Jardim Renovação. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. Senhores vereadores, estão de acordo de fazer a votação das duas indicações em conjunto? Favor de pronunciar, então, os vereadores contrários às indicações de número 95 e 96. Nenhum sendo contrário, aprovado então por 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Apresentação de projetos. Apresentação do projeto de lei número 14, de 14 de abril de 2016, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciarem. Convidamos a tribuna livre o senhor Pedro Arcângelo Borges para explanar sobre comentários sobre destinação e aplicação de impostos. Senhor Pedro Arcângelo Borges, seja bem-vindo mais uma vez a essa Casa de Leis. O senhor já sabe como que funciona. Terá aí 5 minutos para se explanar, podendo ser acrescentado de mais 5. Boa noite, senhor presidente e os demais componentes da mesa e todos presentes. Senhor presidente, eu sou meio leigo, não conheço de regulamento, mas eu protocolei aqui uma denúncia. Vim a primeira vez e a segunda eu protocolei. Eu, com toda a minha humildade, se leigo no assunto, não sou parlamentar, mas queria saber porque ela não foi lida em plenário. Ela foi enviada para a nossa assessoria jurídica para te responder. Quando você protocola, ela tem 15 dias para ser respondida. Realmente, eu teria que ter passado para a Valéria até 2 horas da tarde para poder colocar na ordem do dia. E como ficou na minha mesa, eu estava discutindo com ela, realmente não coloquei na ordem do dia, te peço desculpas. Então, na próxima a gente apresenta como correspondência. A gente sente até desprestigiado. Não, a preocupação é a gente dar a resposta. Cadê o povo aí que veio aqui acusar? Vossa Excelência e a mesa devia deixar para o último, para eles participarem da reunião. Agora eles vêm aqui, punem o amigo. Cadê o cooperativismo? Cadê o companheirismo? Vossa Excelência, até se quiser me punir, mas eu vou falar, senhor presidente. Fui militar, tinha companheiro indesejado, mas quando ele estava numa batalha eu estava junto,
que era meu companheiro, vestia a mesma veste minha. E quero falar também, senhor presidente, que a denúncia que eu fiz não vai ficar só aqui em Guaranésia. Ela vai para Belo Horizonte, ela vai para onde for. Já tem um cidadão aí que é jornalista, conhece órgãos, onde pode chegar e ser executado, porque é brincadeira. Nós estamos aqui, não tenho medo, porque o pobre só tem deveres e obrigações, seus direitos até na urna é sanado. Então eu quero providência, senhor presidente, com todo respeito a essa casa, porque eu já vi o João Carlos, o senhor prefeito, agredir vereadores, agredir munícipe com palavras, até só um comentário, não sei se é verdade, mas diz que teve até vereador que foi brindado com empurrão. Cadê? Agora, o nobre vereador, cadê a imunidade? Não sou, até ele não sou muito chegado do vereador, mas eu gosto da verdade e da justiça, porque vou morrendo lutando por aqueles que lutam pelo povo, certo, senhor presidente? Então, eu quero falar, senhor presidente, que eu vim aqui para assistir e ver os comentários da minha denúncia, porque não tenho medo da verdade, não tenho medo de repressão. E se tiverem de fazer alguma coisa contra a minha pessoa, que faça pelo peito, não faça pelas costas, que eu não quero morrer como covarde. Mas quero ver apurado e quero ver aonde fica o respaldo e o paradeiro, o respeito ao erário público, que está sendo saqueado. Pode levar eu aos tribunais, pode levar eu para todo lugar. Se eu for condenado, eu quero sair saudando lá do fora. Estou preso porque defendi o erário público. E mais uma boa noite. E peço desculpa a todos aqui se ofendi alguém de vocês, que eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu fico injuriado. Fico injuriado, porque quanta gente que são maltratados e humilhados, e fica por isso mesmo. Agora, o vereador tem imunidade, não estou entendendo. Uma boa noite a todos e desculpa a vocês. A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa diretora, seguindo a ordem. O primeiro presidente fará o uso da palavra breve, primeiramente para dizer a respeito da situação que foi feita aqui com o nosso nobre colega, e também ao Pedro Soldado, nosso grande amigo Pedro Arcanjo Borges, a respeito da sua apresentação. Foi feita o protocolo dele aqui, apresentado para a nossa assessora jurídica para responder. Nós temos o prazo para responder. E realmente não foi colocado na ordem do dia, mas com certeza vai ser averiguado. Quanto à situação aqui do nobre colega Felipe Nardi Lealdade, a minha posição como presidente da Câmara, eu gostaria de fazê-la defendendo a meu ponto de vista, conforme o regimento interno, e dizer que eu estou com muita vergonha até de olhar na cara do vereador Felipe, por ter que fazer isso. Mas como o Pedro falou, a gente tem que fazer o que a gente tem que ser feito. Isso aqui tem que ser feito. Se eu não faço, é prevaricação. Eu quero citar aqui uma situação de anos atrás, quando uma vereadora que estava dentro dessa casa, e eu entrei com uma denúncia por falta de decoro parlamentar para essa vereadora. E quando eu protocolei esse pedido aqui, o ex-presidente dessa casa de leis na época, não vou dar nomes nem de um nem de outro, disse que quem denuncia tem que aprovar, tem que provar, tem que apresentar provas. Se você está acusando, você tem que provar. Ele falou para mim, gritando alto aqui na sala de presidência. E eu virei para ele com o regimento interno, que eu tinha uma cópia da lei orgânica na época, e falei assim, ó, quando tem uma denúncia, o senhor tem que abrir uma comissão e investigar se a denúncia procede ou não, ou pelo menos levar em plenário para ver se o plenário acata essa denúncia ou não. E teria que afastar a vereadora 3 meses com a montagem dessa comissão. E aí ele ficou quietinho, foi falar com o assessor jurídico da casa na época, que é o mesmo que estava aqui há anos atrás, e aí viram que estava errado. Fizeram para mim lá uma resposta, tá? Me pedindo desculpa, e levaram em plenário para ver se acatava ou não a minha denúncia. E na época da minha denúncia contra decoro parlamentar, foi que a pessoa que era vereadora tinha empurrado uma professora dentro da sala de aula, agredido, colocado fogo nos livros dela na porta da escola, e aqui dentro dessa casa de leis entrava em sites pornográficos também, era a denúncia que eu tinha e nada foi feito. Naquela época eu achei que o presidente da casa tinha que tomar providências, tinha que ser investigado. Hoje, a hora que eu recebi o protocolo dessa denúncia, com vergonha de fazê-lo contra o nobre amigo, parceiro, companheiro, com certeza não deixa de ser, e irmão, eu tive que fazer por conta do regimento interno. A minha assessora jurídica disse que só as desculpas eu acho que já cabia e não procedia de mais nada.
Mas logo em seguida a Silvânia esteve nessa casa e disse que ela queria que seguisse. O regimento estava lá no pedido dela. O regimento tem que seguir. Se eu não sigo, eu é que tinha que responder. Eu estaria prevaricando, eu não estaria aí fazendo com que o regimento interno seja cumprido. Por isso que eu abri. Cabe agora às comissões que vão averiguar, ouvir a gravação e ver se realmente ele desrespeitou ou não. Se ele desrespeitou, ele vai ter aplicação que a primeira leve simplesmente não é tão grande. Mas o cúmulo do cúmulo que deixa a gente triste e que leva um vereador a fazer o que ele fez e levar a voz, é quando tem um prefeito que desrespeita, que não ouve os vereadores, que você cansa de cobrar e mandar ofício, e ele não está nem aí. Um prefeito que às vezes você pede uma coisa, uma situação ou outra, e a gente não é ouvido. E quando manda projeto para cá, que os vereadores deveriam ser unidos para de repente dizer um não para ele, tem um monte que vai junto com ele só assim, aprova e pronto, acabou. É muito difícil, é muito difícil. Então, às vezes, o vereador se exalta assim, mas na defesa do direito dele, na defesa da inviolabilidade que ele tem, do direito que ele tem de falar, de errar, de discutir. Então, são vários, não é só ele, todos os vereadores aqui às vezes se exaltam e faz alguma coisa. Presidente, já que o senhor fez comentário sobre a fala do cidadão Pedro, eu também discordo, até na abertura de comissão, que você vai perder um tempo desnecessário, eu não diria sem fundamento, mas sem perspectiva de nada, de virar em nada, né? E quanto a essa questão regimental, eu acredito que nosso regimento, eu vou citar exemplo de projetos mesmo, né? Até que da sua presidência para cá tem um pouco acompanhado o regimento em termos de prazos de projetos, mas nunca se seguiu prazos regimentais aqui, né? Infelizmente, o vereador, naquela ansiedade do mau atendimento, do desrespeito do servidor, dele para com o servidor, e a falta de informações que chega a essa casa, ele acaba ficando nervoso, se alterando, né? E não concordo realmente que da forma que ele expressou, inclusive eu cheguei, com todo respeito, chamar a atenção dele, mas também não é coisa para se fazer, porque nós sabemos e observamos, eu queria até falar na presença deles, que não depois vai falar que eu falei depois que eles foram embora. Inclusive, aproveitando a deixa que eu quero pedir para o presidente que todos os ofícios que cheguem aqui para pessoas interessadas, que ele seja lido no fim da reunião. Porque as pessoas só vêm aqui quando se trata de interesses pessoais e espera simplesmente, não vem interessado em saber o que os vereadores estão fazendo aqui. Então, que seja todos os possíveis ofícios que chegar, seja ela de qual natureza for, tá? Que seja colocado no fim da reunião, principalmente quando partir do executivo. Principalmente quando partir do executivo, né? Porque nós deixa esperando 4 anos, né? Para atender um vereador, né? E depois, quando se aproxima de uma eleição, e começa a querer dar um tapinha nas costas e mandar um recado. Então, infelizmente, eu não tiro a razão deles de ter se sentido pressionado aqui, né? Não houve palavrão, mas houve uma alteração de voz, mas isso não quer dizer que o vereador tem que passar eu diria, o vereador Filipe, eu acredito que nem vai entender que seja dessa forma, pela humilhação, tá? Porque isso aqui é uma casa de lei, e tem que ter companheirismo sim, porque nós todos dependemos de parceria e companheirismo para estar aqui e para ocupar encargos aqui. Então tem que ter respeito e companheirismo sim. Se nós fôssemos seguir regimentos internos, a nível de Brasil, não tinha gente passando fome, não tinha gente passando problema que está na saúde, que o senhor mesmo vê aqui nessa Câmara, que procura todos os vereadores aqui. Essa semana eu recebi uma cidadã que chorou dentro do meu gabinete, da minha sala ali, né? Eu senti inútil aqui, eu me senti inútil, porque eu tenho 2 opções, ou eu pago do meu bolso, ou eu não faço nada e ela fica sem atenção. Uma criança que inflamou um órgão genital dela, chegou num pronto-socorro, o médico simplesmente falou, não posso fazer nada, você tem que levar num pediatra. Estou citando isso por um exemplo, porque, então, no artigo 6º lá da Constituição, fala que todo cidadão tem direito à saúde, à educação e tudo mais, né? Que todo mundo já sabe aqui, né? E não tem esse direito. Então,
Então nós temos que montar uma comissão especial também para ver o que está acontecendo nessa porcaria dessa administração aqui, que não está resolvendo nada da população. Né? Porque tem gente morrendo sem realizar um exame. E nós se tratando de coisas tão insignificantes, né, irrisórias aqui, por causa de coisas. Não tira razão das pessoas, e o Felipe tem certeza que ele não tornará, mas, né, a ter essa atitude que ele teve. Né? Mas eu acho que é um momento da gente pensar, nós estamos passando por um momento no Brasil que tem gente xingando o outro de bandido, ladrão, safado e tudo quanto é nome, né? E nada acontece. Por pessoas do mais alto escalão legislativo deste Brasil. Né? Então, eu falo aqui, por exemplo, não é para servir para o senhor, não, para servir para nós, 11 vereadores que estão aqui e quem está nos assistindo aqui pessoalmente e pelas redes sociais. Então, eu acho que tem que se repensar e companheirismo tem que ter, sim. Nós cansamos de ver companheirismo lá no governo federal, se dá jeitinho, se dá cargo para votar a favor, e não existe lei, não existe nem Supremo que puna. Né? Agora, coisas tão insignificantes, chegar a ponto de formalizar, às vezes, uma comissão para nada, para acontecer nada, para o vereador perder tempo. Às vezes o vereador, em vez de estar trabalhando numa comissão dessa, ele pode estar correndo atrás de uma rua que está desburacada, pode estar indo lá no pronto-socorro, onde essa semana eu fui levar, o meu cunhado tinha baratas andando na parede do pronto-socorro, e falaram assim, depois tira, deixa ela aí. Quer dizer, né? Eu tenho foto dessas baratas. Então é um absurdo. Então fica aí esse desabafo aí, porque muitas coisas têm que ser faladas, né? Mas tudo no momento oportuno e na hora certa. Bem, dando continuidade às minhas palavras, eu gostaria de dizer que fiz aí o que me manda o regimento dessa casa, e também, como foi dito pelo Felipe, a respeito da publicação no site da Prefeitura sobre a solicitação dos servidores e a pedido de desculpas dele também, eu achei muito absurdo, uma falta de respeito. Eu acho que tem coisa mais importante para o Facebook da Prefeitura colocar. Muitas coisas que devem ser colocadas não são colocadas. Então a gente vê também a pura politicagem que existe em prol de repente, deturbar a imagem do caro nobre colega também. Então existe também... Presidente, só para o senhor me perdoar até a interrupção, o senhor vê no site, no Facebook da Prefeitura, eles não colocam nada de utilidade pública lá. Né? Nenhuma informação, falta um médico, eles deveriam colocar lá na rede social, Facebook da Prefeitura, quando um médico não for atender a população, que as mães com filho grávida vai até o posto de saúde, né? O senhor está falando, eu aproveitei para emendar, né? E eles não colocam lá, comunicando. O Facebook da Prefeitura deve ser para esse tipo de ação, não para fazer politicagem, como o senhor mesmo está dizendo aí. Repudio aí essa publicação no site da Prefeitura. Absurdo. Vamos dar continuidade, então, deixando de lado. Peço desculpas ao nobre vereador, apenas agir conforme o regimento interno, Código de Ética e Decoro Parlamentar. Jamais quis deixar de ser companheiro. Isso é só uma questão de que está aqui. Realmente o Daniel tem razão, que são picuinhas, mas se eu não faço, eu poderia estar pagando pelo fato e respondendo por não fazê-lo. Senhor vice-presidente José Osmar da Costa Júnior vai fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, servidores, uma boa noite a todos. Em relação ao ofício do amigo Pedro ali, né, não foi esquecido, está aqui, ó. Eu trouxe ele aqui, está aqui comigo. Você realmente tem razão, tá? E como a nossa assessora já vai responder, logo depois ela passa também a resposta para a gente vê o que se faz. Quanto àquela votação de domingo, aquilo é uma vergonha para nós da classe política. Falta de respeito, aqueles deputados fazendo aquela bagunça, o mundo todo vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Aquilo é lamentável. Aquilo não tem descrição. E aquilo afeta toda a classe política. Aquela baderna. Aquilo não pode ser chamado de
casa de leis, como sempre o Pedro gosta de enaltecer, né? Aquilo lá foi um fato lamentável. Não estou falando nem do sim, nem do não, estou falando da postura política, né, daqueles deputados, que não era como eles disseram em uma discussão para trás, não sei se é alguém que viu, né, mas saiu até na entrevista lá de um deputado falando que isso aqui não é Câmara de Vereadores. E aquilo lá? O que foi aquilo lá? Câmara de Vereadores, pelo menos é organizada, né? Pelo menos a nossa. Agora, o que eles fizeram lá? Né? Quanto ao fato aqui, né, eu acho que o presidente seguiu a lei, serve de lição para nós. Hoje foi com um nobre colega, amanhã pode ser comigo, com outro. Por isso que eu sempre preguei, desses 3 anos e alguns meses que eu estou aqui, concordo plenamente com o novo vereador Daniel, a gente tem que ser unido mesmo, tá? Quando vir algum projeto aqui, vamos estudar de verdade. É de tanto a gente falar assim, que a gente vê o que o prefeito anda fazendo. Ele joga baixo, tá? Não vai deixar de jogar baixo. Se ele puder pisar na cabeça de algum vereador, seja da oposição, seja da situação, ele vai fazer isso. Esse fato no Facebook é lamentável. Nada para denegrir a imagem do vereador, né? Aí agora a comissão vai analisar, né? E vamos ver o que vai dar isso aí. Mas concordo com o vereador Daniel, temos que ser unidos, tá? No mais, uma boa noite a todos. Dando continuidade, senhor Moisés Carlos de Brito vai fazer uso da palavra. Júlio César Marcelino, Antônio Carlos Pitondo. Eu vou fazer uso da palavra rapidinho aqui. Mesa diretora, senhor presidente, senhores membros, senhores visitantes aí, imprensa não está aqui hoje? Não está. É muito rápido aqui. Quero só justificar aqui que alguns pedidos que foram feitos por parte de alguns dos vereadores da minha base aqui, ou alguns que fizemos aqui, quanto às caçambas que vão atender aí as entradas da cidade, alguns pontos aí onde o lixo está acumulando, para evitar as baratas, evitar o mosquito da dengue, que foi o objetivo, foi encaminhado para o Departamento de Meio Ambiente para que se possa fazer a análise e a colocação dessas caçambas aí. Tomara que isso aí seja rapidinho e comece a usar rápido, porque já ajuda a combater o mau cheiro e ajuda a combater também essas baratas e ratos e peçonhentos que tem por aí. Algumas lombadas também já estão sendo feitas para evitar acidente. Eu gostaria só de alertar quanto a indicação aqui, quanto aos bueiros da cidade. Nós tivemos aqui nessa semana uma reunião com a Copasa, onde nós, no ano de 2000, perdemos a oportunidade de passar o nosso serviço de esgoto e água para a Copasa. Naquele tempo ela tinha condições de atender, estava em condições de atender, atendeu várias cidades. E o que acontece nesse cheiro aí são o esgoto jogado na água pluvial. Então, é necessário que faça um expurgo mesmo aí, porque, de fato, isso aí está ocorrendo na cidade. O mais boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Me permite? Pois não. Eu quero até parabenizar o nobre vereador com a sua base. Inclusive a lombada que o nobre pediu lá, já até saiu, foi rápido. O nobre vereador está afiado. Pois é, nobre vereador, eu peço, às vezes eu peço particular, e quando às vezes eu peço por aqui sai, é porque eu já pedi há muito tempo antes, entendeu?
Então, quando as coisas não estão andando, às vezes eu dou uma puxada por aqui. Por isso que atenderam lá. Laércio Garçom vai fazer uso da palavra? Tá vindo assim, né? O Felipe? Laércio? Não, acho que é assim mesmo. Vamos, instantes ainda. Quanto ao Pedro, hoje eu tive na prefeitura, eu tinha até anotado aqui. Deixa eu complementar uma informação rapidinho aqui. Que, quanto aos buracos de asfalto, tudo aí, hoje está sendo repassado uma verba aí, que deve ser confirmada amanhã, pelo deputado Antônio Cardanense, que vai ajudar muitas ruas aí, ou então ser direcionado a algum asfalto da cidade aí. Essa semana estarei divulgando o valor total que está para ser resolvido. Eu acho que o Laércio também está sabendo. Obrigado. 100 mil reais, parece. Eu tive na prefeitura até para dar uma olhada quais os departamentos, quais aonde que tinha funcionário de prefeitura. Então, tem na delegacia, tem no cartório eleitoral, da Defensoria Pública, tem nas escolas, na Emater. A prefeitura também ajuda com combustível, a Polícia Militar, a Polícia Civil. E o prefeito, eu até questionando, porque não tem jeito, porque o Estado não manda funcionário. Então, a delegacia civil para, porque lá tem 3 ou 4 funcionários da prefeitura lá. É isso que o prefeito, que ele falou que ninguém tinha dado a resposta, eu já dando uma olhada, e eu acho difícil mesmo, porque quando o Estado não cumpre, não tem outra maneira, os prefeitos anteriores tinham que ajudar o Estado, os futuros também não vai ter outra saída, porque o Estado não cumpre. O problema é que o Estado não cumpre. E quanto também comentando sobre a votação da Câmara, lá é um absurdo mesmo. Até um deputado levou o filho dele para votar no lugar dele. Sem procuração, sem nada. Queria votar no lugar do pai. Isso aquilo lá foi uma palhaçada deles. Só isso, presidente. Felipe Nádio Lealdade. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de deixar em ata meu agradecimento ao Flávio, gerente distrital da Copasa, ao Marlon, engenheiro da Copasa, o Maurício, que é daqui de Guaranésia, já passou a ser o encarregado da Copasa aqui em Guaranésia, porque na segunda-feira estive com o vereador Daniel em Paraíso, buscando justamente o que eles fizeram aqui. Esclarecimento, um pedido de explicações à população de Guaranésia do porquê de tanta falta d'água, no qual ficou constatado para nós aqui que o motivo são apenas os vazamentos estes que, por serem invisíveis superficialmente, porque são, vamos dizer assim, debaixo do asfalto, são muito difíceis da Copasa resolver o problema. Ela tem que procurar com sonda, com geofone para encontrar, quando encontra tem que fechar aquela parte, esgotar toda a água para fazer os reparos, mas enfim, registrar o agradecimento a eles aqui por terem atendido o meu pedido e o pedido do vereador Daniel, que fomos a Paraíso nada mais, nada menos do que fazer a nossa função, cobrar e levar os anseios da população àqueles que representam as coisas da cidade em cada setor. Acredito eu que surtiu efeito, a Copasa vem aí trabalhando dia e noite na busca dessas soluções, a gente sabe que é difícil, mas fizemos nossa parte. Hoje é dia do índio, engraçado, né, falar que é dia do índio, mas também é aniversário da minha sobrinha Manuela, queria deixar registrado também em ata os parabéns a ela. Recebemos hoje o projeto da lei orçamentária para 2017 e sempre trabalhei com afinco nos orçamentos do nosso município, mas trabalharei com mais afinco neste orçamento pelo simples fato que o prefeito que irá gerir esse orçamento no próximo ano é outro. Então espero
que esse orçamento saia daqui aprovado, com um protocolo de intenções e de emendas de coisas que deveriam ter sido feitas nesses 8 anos de administração João Carlos Minguilo e que não foram feitas, e que espero que o próximo prefeito, seja ele de qual lado for, tenha diálogo com essa casa para tratar dos orçamentos, coisa que nós não tivemos nestes 8 anos. Apesar da Câmara aprovar, fazer emendas, quase nenhuma, ou se bobear, nenhuma emenda foi aceita, mas trabalharei com bastante afinco nesse orçamento, porque sei da importância dele para a gente colocar a Guaranésia nos trilhos nos próximos anos. Queria dizer ao Pedro Soldado que compactuo da frase que ele disse aqui, que a gente realmente tem que morrer lutando por aquilo que a gente acredita em benefício do povo. Dizer que não tenho, nem nunca tive nada contra o senhor, às vezes a gente pode ter alguma divergência de ideia, mas quando quiser e precisar a gente sentar aqui, tomar um cafezinho, pôr a prosa em dia, pode ficar à vontade. Falar sobre falta de respeito é complicado, né? A gente recebeu um projeto semana passada que a Prefeitura pretende suplementar quase R$ 1.800.000 no orçamento da educação até dezembro de 2015. Ou melhor, não é suplementar, o termo correto é gastar. Por quê? A Prefeitura deixou de gastar esse dinheiro em 2013, 2014 e 2015. Aí o promotor chamou o prefeito na chincha e obrigou ele a gastar esse valor até o final do seu mandato. Então, falta de respeito é isso. É você guardar R$ 1.800.000 nos cofres públicos que poderiam estar sendo investidos na melhoria do pagamento do salário dos professores e dos servidores da educação, na capacitação dessas pessoas através do oferecimento de cursos, na infraestrutura das nossas escolas, haja vista a falta d'água delas a ponto das escolas ficarem sem aula. O que custa uma caixa d'água em detrimento do R$ 1.800.000 que está guardado na conta da Prefeitura? Então, falta de respeito, ao meu ver, é isso. É deixar de gastar o dinheiro do povo, pagador de impostos, em benefício do próprio povo. Falta de respeito é você usar um Facebook oficial, que é o Facebook da Prefeitura, para tentar denegrir a imagem de um parlamentar. Imagem essa que já foi denegrida. Eu, particularmente, já fui denegrido uma vez na Prefeitura. Enfim, deste episódio todo, estou aberto a conversar com os colegas, entendo o procedimento que deve ser seguido, mas vou frisar mais uma vez. Nós cobramos durante 4 meses que nos fosse apresentado os cálculos. A mesa diretora mandou um ofício com umas 10 páginas mostrando lei por lei o que o prefeito tinha que fazer, e recebemos uma resposta vazia. Não recebemos resposta. Eu apresentei 2 indicações e um ofício, não recebemos resposta. Aí os técnicos da contabilidade vêm aqui falar que eles não sabiam de nada. Nós fizemos aqui, gente, 3 audiências públicas no ano passado e uma esse ano, e nas 4 eu perguntei para o senhor Ronaldo, se aplicar os 5% da progressão, Ronaldo, qual é o impacto que vai dar? Se aplicar o índice percentual, qual é o impacto que vai dar? E nunca nós recebemos resposta. Então, quem está faltando com respeito, não comigo, mas com todos os servidores públicos, é a Prefeitura. Eu acho que a maior tristeza de não haver vencido essa questão é o prefeito não ter concedido os 11,28. Mas a maior tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. E essa vergonha eu não vou passar, porque eu lutei até o último minuto com os nobres colegas aqui para que os 11,28 ou os 10,24 fossem aplicados. Infelizmente não foram. O poder de compra do servidor público ficou diminuído e assim caminha a humanidade, como diz o Antônio Carlos Pitondo. Mas, mais uma vez, reitero aqui, eu acho que eu não faltei com respeito com nenhum dos 10 colegas aqui, e com eles aqui, realmente, com os técnicos contábeis, eu falei que houve omissão. Houve omissão
na apresentação dos pedidos que a gente fez. Agora, falta de respeito, igual a gente vê aí no Senado, no Congresso, em nenhum momento eu fiz. Mas eu elevei meu tom de voz por isso. 4 meses de cobrança, sem nenhuma resposta. E isso é falta de respeito, não só comigo, mas com nós 11. Mas entendo o posicionamento de cada um pensa essa história de um jeito, cada um tem a sua opinião sobre a conduta que o prefeito tem com essa casa de um jeito, e respeito. Só que eu posso estar errado, mas infelizmente eu penso assim. Eu acho que deveria ter mais diálogo, deveria sentar. Quando foi doar os terrenos, veio aqui Carlos Fábio, Risieri, João Carlos e Miguelito. Fez uma mesa redonda aqui nesse aqui, todo mundo discutiu, dialogou. Coisa de interesse, vem todo mundo. Quando não é de interesse, não vem ninguém. Então, isso, para mim, que é falta de respeito. No mais... Posso fazer uma parte antes de você terminar? Só, Daniel, perdão. Quando você falou da educação, do dinheiro, eu ia falar isso na reunião, acabei esquecendo, por causa da situação que ocorreu, do dinheiro que a educação, que ele não gastou mais de R$1 milhão, está lá, que ele deixou de gastar. O ano passado, no aniversário da cidade, ele autorizou que o SESG fosse desfilar e que pagaria lá os uniformes do SESG. Vocês lembram? E, de repente, o pessoal da editoria teve que correr pedindo dinheiro para a rua, porque o prefeito cancelou. E cada prefeito e cada vereador aqui teve que ajudar com R$100 para poder fazer essas camisetas do SESG para sair na rua para desfilar, porque já tinha sido mandado fazer. Quer dizer, o prefeito alegou na época que não tinha mais dinheiro para poder fazer. Não foi isso? E está lá mais de R$1 milhão guardado da educação, que era para ser gasto dentro da educação. Eu entendo que isso seja educação, porque o SESG é uma entidade educacional, poderia ser gasto ali. Então é absurdo a má administração que às vezes acontece desse prefeito, que se diz um bom administrador. Principalmente aí nessa parte de educação. Agora, mais de R$1 milhão guardado, poderia ser gasto, igual o Felipe falou, em várias situações, em várias coisas, podendo colocar professores para aprender, fazer cursos, etc. e tal, e o dinheiro lá guardadinho. Né? Não gasta. Obrigado pela parte. Senhor Daniel Alves da Silva, fazer a última palavra. Se me permitir, rapidinho, né, sobre esse R$1 milhão, eu recebi uma denúncia, eu vou até compartilhar com os nobres, que estão servindo sopa de fubá na escola, de merenda escolar. Isso já é contra a lei. Eu ia averiguar, mas já estou compartilhando com os nobres também, né? Como uma denúncia tem que ser averiguada. Mas com 1.800.000 lá, não pode estar acontecendo isso. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, em relação a esses 1.800.000 aí, que já, aproveitar que já está em andamento a conversa, será que esse dinheiro não deixou de ser gasto propositalmente, pensando em gastar no ano eleitoral, né? Deixando professores sem reajuste, sem direitos já adquiridos, sem o pagamento desses 5% que foi deixado para trás, né? Como diz o vereador Juninho, não sei, mas deveria nós averiguar, criança comendo sopa de fubá, né? Eu vou citar um exemplo aqui, vereador, lá em 2009, quando eu fui eleito, quando eu assumi meu primeiro ano de mandato, tinha denúncias que as crianças estavam comendo maçãs podres, bananas, frutas podres e carne moída estragada. Eu procurei quem era o fornecedor, na época o Alan Supermercado, inclusive eu participei de programa de rádio 2 vezes e frente a frente com ele, né, enfrentando, até porque na época ele era cliente meu de gás do supermercado dele, da empresa dele, mas eu não achei justo, a prefeitura pagar, o governo enviar dinheiro, a prefeitura pagar por um produto, e as criança inocente que está ali para aprender, para ser o futuro do nosso país, comendo esses produtos estragados. Eu fui pessoalmente, enfrentei no rádio, tive a coragem, né, de enfrentar até, eu não sei se ele tinha votado em mim, mas era cliente meu de gás, quer dizer, ele poderia deixar de comprar o produto meu porque eu estava afrontando ele, né? Mas eu afrontei. Por que eu afrontei? Porque é o meu dever fazer isso
como vereador, era o meu dever como vereador defender as crianças da nossa cidade, do nosso município. E não simplesmente porque é meu amigo, meu parceiro, eu vou passar as coisas por baixo do tapete, jogar sujeira debaixo do tapete. Mas eu tomei essa providência e, graças a Deus, a partir daí, passou a ter uma nutricionista, né, no Departamento de Educação que fiscalizasse e que recebesse essas merendas escolares para as crianças do nosso município. Às vezes, muita gente que está assistindo a reunião, que está acompanhando pelas redes sociais, não sabe disso. Mas eu enfrentei, eu tive coragem. Eu não pensei em voto nessa hora. Eu pensei que eu tinha que cumprir meu dever como vereador, né? Então, fica aí essa questão aí discutida, e eu acho que a gente deve até estar averiguando se realmente está dando esse tipo de merenda para as crianças, que não pode ser com o dinheiro que tem guardado lá, segundo as informações passadas. Em relação aos deputados, ao processo que foi discutido, eu acho que nem deveria estar se discutindo, mas tudo bem, um assunto nacional tem que se discutir sim, né? Eu acho que até tem pessoas lá que realmente extrapolou, né? Porque quando nós generaliza, né? Quando nós generaliza, você coloca todo mundo na cumbuca, você coloca todos no mesmo balaio. E nós temos pessoas, por exemplo, que foi lá, que eu nem conheço e nem nunca vou conhecer e nem nunca vou ver, mas que foi lá, tratou com seriedade, e naqueles 10 segundos, 15, 20 segundos que ele manifestou, ele acabou, pelo meu filho, porque é uma coisa que é histórico, às vezes nós não vamos passar por esse momento mais, né? Apesar que eu já passei por dois, todos aqui, acredito, já passou, nós vivemos já o impeachment do Fernando Collor, né? Em 92, mas eu acredito que tem pessoas sérias. Eu acredito que tem pessoas sérias, porque é a mesma coisa de uma pessoa ali na rua falar, essa Câmara ninguém presta. Aí coloca todo mundo no embalaio, mas tem sim. Acredito até que todos prestam aqui. Até que todos prestam. O que precisa ter é só um pouquinho de coragem mais, de manifestar quando é necessário. É isso que precisa, acredito eu. Entendeu? Então, aí voltando a essa questão do 1.800.000, eu até acredito que, como já foi usado na outra gestão, na outra eleição, em 2012, que o prefeito usou a máquina, como o governo usou a máquina agora dessa vez para tentar comprar voto, esses 1.800.000 não vai surgir efeito. É a prova que a máquina não dá tanto resultado assim. Porque se distribuiu tanto cargo, né? Eu faço questão de ler, eu vi lá no Diário Oficial, somente na sexta-feira, 280 cargos publicados, né? Então isso é o uso da máquina, o uso da caneta. E eu acredito que mesmo com essa indagação que eu fiz, desse 1.800.000, possa ter deixado intencionalmente para usar no momento certo, que é este ano eleitoral aqui em Guaranésia, né, não vai acontecer porque a população está esperta. Como até muitos deputados lá foram espertos nessa questão. Né, foram, entre o presidente e o povo, eu fico o povo. A gente tem que respeitar os pensamentos diversos. As pessoas que pensam ao contrário, nós temos que respeitar, mas cada um tem que expor a sua posição, a sua ideologia, é o que aconteceu lá no governo lá. Em relação à Copasa, eu com o vereador Felipe estivemos realmente na Copasa, e para vocês verem o que é o efeito do trabalho do vereador, eu tive informação por várias reclamações, procurei a Copasa no município aqui, eles disseram que tinha uma previsão para os próximos 90 ou 120 dias, está vindo um encarregado fixo que fosse ficar aqui em Guaranésia, vereador Felipe. E essa ida nossa lá fez o gerente da Copasa trazer já um encarregado de imediato, porque eu tenho um cunhado meu que trabalha na Copasa interno lá em Paraíso, inclusive sempre vem aqui em Guaranésia, e ele falou para mim, que esteve falando com o gerente lá, e ele falou assim, não, eu antecipei a vinda do encarregado, né, para a gente chegar com uma boa novidade para os vereadores, né? Então isso é o efeito da pressão que essa casa faz. É o efeito da pressão. E isso é importante que nós façamos, porque às vezes nós poderíamos estar esperando que mais 120 dias ou mais para ter um encarregado fixo que pudesse estar olhando o problema de
perto. Nós tínhamos um menino que estava aqui, mas interino, né, e às vezes sem uma tanta experiência igual o outro que já mais velho de serviço. Não que ele deixe de ter cumprido a obrigação dele, cumpriu muito bem, mas é sempre importante ter uma representação legítima no município. Então fica aí essa questão aí, que é importante o vereador pessoalmente conversar, seja lá de qualquer natureza, qualquer reivindicação, porque a conversa pessoal, olho no olho, era diferente, né? Em relação à saúde, senhor presidente, quando for discutir aqui algum orçamento, alguma coisa em relação, principalmente ao ano que vem, né, nós precisamos discutir e trazer aqui o secretário de saúde, apesar que eu acho que não vai resolver muita coisa, né, porque nós votamos o orçamento aqui, nós votamos o orçamento para a saúde, que não é pouco dinheiro, e a população não aguenta mais. A população, ontem, como eu já disse aqui antes, eu chorei dentro do meu gabinete, vendo uma mãe que estava com o neto, com o órgão genital inflamado, não estava aguentando nem parar em pé, e simplesmente ouvi um não, sem nenhuma explicação, sem nenhum sinal de que ia ser atendido, de que tinha uma previsão, e eles não fazem isso, não passam isso para ninguém, entendeu? Então, isso que precisa de acontecer no nosso município, saber onde está sendo o dinheiro, quanto vai ser gasto o ano que vem com exames, quanto vai ser gasto com cirurgias, né? E nós estamos vendo uma fila aí extensa, e pessoas, eu tive uma vizinha que morreu sem fazer um exame. Ela morreu sem fazer o exame. É pouco, é bonitinho, nós fracasei muita gente. Acha que, está falando porque é oposição. Mostra um projeto que eu votei contra o prefeito, que todos eu votei a favor do prefeito. Só que existe uma diferença em questionar e simplesmente falar um sim, né? Existe essa diferença. Daniel, né? permite uma parte, você está falando em saúde, eu fui procurado por um rapaz essa semana que estava precisando de um coloproctologista. O rapaz, ele está sem trabalhar, sem condições de trabalhar, ele não conseguiu afastamento pelo INSS, está sem receber, a família está passando por necessidade, ele procurou o Departamento de Saúde, um exame deste por mês que a Prefeitura autoriza, e tem mais de não sei quantos na fila. Absurdo. E aí? Absurdo. É complicado. Então, presidente, e tem um outro caso, de uma mãe também que tem uma criança, que está com 2 anos e 6 meses, que ainda não fala, né? Ela precisa de um médico especialista, né? Infelizmente ela procurou, não tem, o município não tem como contratar, mas estão se falando pela rua, em portas de boteco, que tem 5 milhões para gastar no ano eleitoral, né? E é duro você ver um filho, porque uma criança nasce, eu tenho meu neto que tem 2 anos e 2 meses e fala praticamente tudo, uma mãe chegar, chorar aqui na minha frente e dizer que tem uma criança que está com 2 anos e 2 meses e não sabe a consequência, porque já deu inflamação no ouvido, no nariz, e ela não fala nada, ela só resmunga. E procura o departamento e não tem resposta, não tem esperança. E onde você vai procurar? Como eu disse antes aqui, a nossa Constituição fala que todos têm direito à saúde, à educação e tudo mais, como todo mundo já sabe, né? E isso não é respeitado. Isso sim merece montar uma comissão, investigar por que não está acontecendo, por que não está se resolvendo o problema, né? Precisa de ir para o Ministério Público, né? A mãe precisa chegar ali, passar a humilhação de subir uma escada de um fórum para ser atendida, e quando é atendida, porque sempre tem a mesma desculpa esfarrapada desse prefeito desumano que não pensa em quem precisa, né? Então isso que nós precisamos se sensibilizar, não é tirar foto em porta de obra que o prefeito está querendo fazer para inaugurar em ano eleitoral. Nós temos que pensar na sensibilidade humana, não é só simplesmente votar aqui projeto para reformar a escola, votamos aqui 1.500.000 aqui para financiar, né? Vamos votar 1,5 milhão para financiar a saúde do município. Tenho certeza que resolveria a fila. Vamos votar 1,5 milhão. O município tem credibilidade para isso, né? Vamos pedir, presidente, né? Vamos pedir, vamos fazer um ofício, deixa a sugestão aqui,
nossa assessora jurídica, para fazer um ofício, né, baseado em tantos projetos que nós já autorizamos aqui, que resolva a saúde. Porque um prefeito, quando ele é eleito, prioridade é cuidar da humanidade. Posso dar uma sugestão ao vereador? Posso dar uma sugestão ao vereador? Solicitar ao departamento contábil para ver o que a prefeitura tem em caixa. Não caixa aqui, vamos supor, da educação, tem que ser gastado em educação. O que se tem guardado e que se pergunte para o prefeito o que ele pretende fazer com esse dinheiro, que ele nos apresente uma planilha do que ele pretende fazer e quais os meses que ele pretende fazer. Para não incorrer o que você está falando aí. Chega em setembro. Eu acho que é interessante essa observação que o vereador fez, nossa assessora, estudar esse dinheiro que está sobrando, que tanto se fala pela rua, né? Lógico que nós não somos idiotas aqui, nós sabemos o que é verba carimbada e o que não é, né? Que não se deve gastar, ou se gasta ou se devolve ao Estado ou à União, né? Mas que estude e que esse dinheiro que se possa gastar dos 10% que nós damos para ele de suplementação, apesar que ele já gastou, que logo em janeiro ou fevereiro ele já pediu, né, para que votasse aqui crédito especial, né? Então, que se faça um estudo, que essa casa faça aqui através dos 11 vereadores a sugestão desse dinheiro para se gastar na saúde, para resolver o problema da saúde. Porque senão nós vamos terminar o mandato, senhores vereadores, e vamos ver as pessoas mais pobres, as pessoas que mais necessitam, sofrendo, morrendo, porque é terrível passador. É humilhante uma pessoa passador e não ter o dinheiro. Porque é gostoso eu ir no médico particular, pagar, fazer meus exames, resolver o meu problema, como eu já passei por isso. Agora, e quem não tem? Todos aqui sabem que é difícil. Nós todos aqui temos famílias humildes, simples, que têm essa necessidade. Então vamos fazer esse ofício, vamos fazer esse estudo junto ao nosso assessor contábil e sugerir esse prefeito desumano, né, que ele tome providência e resolva essa questão da saúde, né, que dá autonomia para a sua secretária, para a sua diretora, para que ela atenda a população. Muito obrigado. Antônio César da Silva, fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, mesmo diretor. Eu vou sim. Gostaria de falar que estive ontem em Alfenas com o vereador Juninho, participando aí do Fórum Cultural Regional, propondo aí emendas, fazendo um estudo para ver se consegue destinar mais verba do Estado para os municípios referente à cultura. Também gostaria de falar, está presente aqui o Germino, que faz parte aí de uma comissão do Alto Bom Jesus, que se reúne para fazer o encontro dos grupos folclóricos em Guaranésia. Esse ano será realizado dia 22 de maio, lá no Poli Esportivo. Depois de muita briga e luta, graças a Deus deu certo. Também gostaria de falar, senhor presidente, a respeito do que vem acontecendo aí na saúde do nosso município. Tem um senhor, mora no Jardim Renovação, ele me procurou essa semana, falando que o filho dele estava com suspeita de dengue, foi no postinho do Bom Jesus num dia, não conseguiu atendimento, voltou no segundo dia e só conseguiu ser atendido depois de ter acionado a polícia militar e fazer um boletim de ocorrência. Então, eu vejo assim, realmente a saúde está aí numa situação ruim e concordo com o vereador Daniel, acho que muita coisa tem que ser feito. A respeito de propor o dinheiro para investir na saúde, foi feito no mandato passado, na sobra que teve da Câmara, que a Câmara, na sua pessoa como presidente, sugestionou que se fosse destinado à saúde. Infelizmente, o prefeito não aceitou. Então, que se for para fazer, que seja criada uma comissão de saúde, uma comissão séria, para chamar aqui os diretores, os secretários, escutar o pessoal do pronto-socorro, quem trabalha no pronto-socorro, convive lá com o atendimento dos médicos. Aí fica aí a minha sugestão, que se for para criar
essa comissão, eu até gostaria de estar fazendo parte, acho que deveria, todos os vereadores, uma comissão séria, para nós analisar, pegar o orçamento, ver aonde que está indo esse dinheiro. Porque todo ano, a gente se for comparar o orçamento, vê que está sendo gasto mais recursos que a saúde. Só que todo ano, as reclamações só aumentam. Então, em algum lugar tem um erro aí. Não sei se é a tabela SUS, se é os médicos, se é talvez o pronto-socorro, que acaba fazendo um gasto maior com os recursos que tem na saúde. Então, fica aí a minha sugestão à mesa diretora. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só para fazer uma observação do vereador César aí, que também é muito importante, o senhor está falando, vereador Felipe, nós, em anos anteriores aí, o próprio município tinha que custear com o pagamento de médicos nos PSFs. Hoje nós temos, se eu não me engano, 4 ou 5 médicos cubanos que são pagos pelo governo federal. Então, são a verba mais ou menos aí, que é 10 mil que eles ganham, o governo pagam eles por mês, né, de 50 mil reais a menos que o município deixou investir no pagamento de médico. Né? Então, esse valor, se ele fosse investido mensalmente, proporcional ao pedido de exame, de consulta especializada que é necessário, né, com certeza não haveria fila no departamento, porque nós somamos os meses que já estão esses médicos atendendo, que são, se eu não me engano, mais de 2 anos, né? São 24 meses vezes 50 mil reais, daria aí, dado já mais de 1 milhão de reais, né? Que é o que nós falamos aí, que resolve o problema da saúde. Então, é aquele negócio, isso você não vê melhora. Você não viu melhora no atendimento à saúde. Você não viu melhora nenhuma. A reclamação, como diz o vereador César, somente aumentou. Né? E nós estamos aqui porque alguém tem que responder, alguém tem que ser a voz dessa população aqui na Câmara. Qual foi o único município? Nós somos o mais indicado. Qual foi o único município da região, o único, que não aderiu ao CISU? Guaranesa, né? Então, a gente passa em outra cidade e vê tanto, né? Nós passamos Paraíso, ambulância, com os médicos ali de prontidão, né? Para socorrer em casos emergenciais, até mesmo casos da própria Santa Casa, quando não tiver um UTI disponível, eles também fazem esse atendimento emergencial aí, né? Então, infelizmente, eu acho que até está meio tarde, vereador, para nós até fazer isso. É uma boa ideia, é interessante. Eu sou a favor até que se cria uma audiência pública, como diz os vereadores aqui, para trazer a população aqui que precisa. Trazer a população para eles, aqueles que realmente estão na fila, esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, que eles venham aqui e colocam para os vereadores, para nós aqui, o que eles estão passando, qual a humilhação que eles estão passando. Porque quem que quer, gente? Quem que quer ficar na porta de um pronto-socorro? Quem que quer ficar atrás de vereador pedindo dinheiro para remédio, pedindo ajuda para pagar uma consulta? Ninguém quer. Isso é humilhante para qualquer ser humano, por mais leigo, mais sem cultura que ele seja, é humilhante. Né? Então, a pessoa não vai fazer lazer em porta de pronto-socorro, nem em porta de posto de saúde, não. Ele vai lá porque é preciso, é necessário e vai aonde deveria encontrar, mas infelizmente não encontra. Então, fica essas sugestões aí, caso até às vezes a própria comissão, ou audiência pública, para que nós traga o prefeito aqui, mas que ele venha responder aqui onde está sendo gasto, onde está sendo investido, né? Porque não adianta vir pessoas aqui simplesmente para nos enganar, para tentar maquiar, né? Porque nós sabemos que o município atende 200 mil consultas por mês, porque isso é normal, é de praxe, é rotineiro. Eu quero saber o que está sendo feito além do que é obrigatório fazer, além do que é necessário fazer. É isso que eu quero saber do senhor prefeito, de quem é responsável pela saúde e por quem deve responder por essa questão. Muito obrigado. Vou continuar? Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais, quem que é presidente? É o senhor? Quem mais são? Oi? O Hélio Juninho. Compete à Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos também, assuntos meio ambiente, saúde
saneamento e higiene. Então a comissão pode já, através de sua presidência, já convocar aí, da maneira que o senhor quiser, diretores, audiência pública. O senhor pode até solicitar uma audiência pública como presidente da comissão, para já começar a averiguar todas essas situações aí. Bem, presidente, vamos correr. Porque eu queria montar uma comissão, mas eu vi aqui que é a sua. Eu tenho uma opinião, que até eu estava até falando essa semana em relação à comissão, né? Eu tenho um exemplo daquela comissão que montaram no Congresso para votar do parecer do Jovair Arantes lá, né? Mesmo que a comissão fosse votada contrário, ela mesmo assim ela vai para plenário para ser discutido, né? Mas eu acho interessante, sim, vamos montar, vamos mobilizar. Eu acho interessante que seja todos os vereadores, né? Porque eu não quero montar comissão aqui para mostrar que o problema está aí, porque não precisa de me mostrar para os vereadores. E não precisa de me mostrar também para a população que o problema está aí, porque ela já sente o problema na pele, né? E nós sabemos que nós temos um prefeito que não vai resolver o problema, não vai solucionar, porque passou 7 anos e 5 meses lá e não resolveu. E não é agora que ele vai resolver, ainda mais com a desculpa que tem que fechar o mandato e não pode deixar a dívida aí. Mas devemos cumprir o nosso dever até o fim, né? Exatamente. Porque se você for ver, com todo o respeito que foi feito, um exemplo, um parecer da própria comissão do vereador César aí, o que foi solucionado? O que foi feito? Vai lá para ver a placa que está lá enterrada, que nós criticamos no dia da apresentação da comissão aqui. Ela está pior ainda. Entendeu? Então não se resolve, né? Agora, quando se tratando no caso de saúde, a gente tem que averiguar essa questão do dinheiro que está sobrando, se realmente está, e se há necessidade, se em saúde é prioridade. Você pode ter certeza que o próprio Ministério Público vai concordar que é prioridade. A gente está sugestionando ao prefeito, que nós sabemos que nós simplesmente pede. Somos aqui a voz do cidadão, do munícipe, né? Mas nós não executamos, né? Então a gente fica aí à disposição e vamos sim, viu, vereador Juninho, caso você queira, e caso outros vereadores queiram participar, tá? Que comissão nós sabemos que não resolve nada. Comissão é dar um parecer simplesmente opinativo e de esclarecimento. Eu tenho certeza que eu não preciso esclarecer para nenhum vereador aqui que a saúde está um caos. E muito menos para a população lá fora. Então, mas eu acho que é importante, se existe ela, para alguma coisa, né? E a gente mobiliza, não só a comissão, todos os vereadores que quiser participar e quiser ir no pronto-socorro, no Departamento de Saúde, buscar as informações, a gente está à disposição, viu? E trazer uma coisa de concreto para a população, que eu acho que vai ser difícil aí, né, nesses próximos 7 meses aí, né? Eu diria, ou melhor, nos próximos 6 meses, né? Porque depois acabou. Senhor presidente, eu me disponho, se alguns vereadores quiserem, Daniel acho que já topa, de ir no Departamento de Saúde amanhã e pegar a relação de todos os exames, consultas e cirurgias que são feitos pela Prefeitura, ver quantos tem por mês e qual é o tamanho da fila. Porque eles vão ter que nos dar essa informação. Que se não der, nós vamos chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência na porta do departamento. Se quiser, amanhã, 2 horas da tarde, eu estou aqui. Você vai falar mais? Só gostaria de falar a respeito de comissão, igual o Daniel comentou a respeito daquela comissão provisória que foi criada, e eu até apresentei um relatório, até o senhor Mendu fez uso da palavra no dia, aí depois eu acabei não fazendo comentário. A comissão provisória, igual foi criada aquela para averiguar a doação e o procedimento que estava sendo nos terrenos, eu acho que assim, eu fiz a minha parte como vereador, o que foi proposto para mim, e eu tinha ainda o direito de me recusar a fazer. Eu aceitei e fiz, porque a minha função de vereador no regimento interno fala que se eu for nomeado para uma comissão, é uma função minha. Então, eu só gostaria de fazer um desabafo, Daniel, porque às vezes acaba saindo num tom que assim, teve a comissão, o César foi e não resolveu nada. Não. No meu ponto de vista, eu acho que o que foi proposto para mim resolver, foi resolvido diante da mesa diretora. E diante dos empresários que ganharam o lote, pode ser que não foram todos, mas eu tenho certeza que a indignação de uns foi resolvida. Então, só queria fazer um desabafo, porque às vezes acaba saindo num tom que assim,
Ah, não foi feito, a comissão não teve resultado, a comissão não era só eu, a comissão era 3, eu me dispus aí a correr mais atrás, até pelo fato que o garçom mora no distrito, e ele também me ajudou muito. Então, só gostaria de dizer o seguinte, que foi feito o que eu propus fazer, eu fiz. Em relação à saúde, eu concordo plenamente com você, com o Felipe, com o Juninho, e tenho certeza que todos os vereadores aqui também. A saúde está precária, tem problemas, e são muitos, que se for para elencar todos eles, que cada um aqui é acionado por dia, tenho certeza que nós fica aqui a noite inteira e não resolve todos eles. Por exemplo, eu não ia nem me alongar mais nesse assunto, porque eu acho que talvez é uma coisa que consegue resolver mais na prática do que eu ficar, por exemplo, só aqui mostrando os pontos de vista. Eu fui no pronto-socorro esse dia para trás levar uma senhora que estava doente, aí cheguei lá, o bebedouro da água estragado. Aí a moça quis tomar água, foi tomar água lá no bebedouro que tem, só tinha copinho de café, não tinha copinho de água. O bebedouro está estragado, faz 2 meses. Está estragado até hoje. Então, é crítico, também. Mas talvez seja uma coisa que eu consiga resolver, por exemplo, com a diretora da Santa Casa, sem eu ter que brigar com a secretaria, a diretora do departamento, a Carmen. E outro caso mais sério que aconteceu no dia lá, teve uma moça, ela estava com uma depressão profunda, passou no médico no pronto-socorro, na parte da manhã, o médico pediu para ela procurar um médico no postinho, que ela tinha que fazer exame, que pelos exames ele diagnosticava o problema dela. Ela procurou o médico no postinho, o médico no postinho deu o encaminhamento para internação. Você vai no pronto-socorro, o encaminhamento está aqui, você vai chegar lá, vai ser internada. Tá bom, eu estou lá esperando, para a moça ser atendida. Aí, de repente, eu vi ela levantando do banco, a senhora abrindo a bolsa e juntando dinheiro para pagar uma consulta. Aí eu falei, mas pega, esse trem está errado aí. Essa moça está sentada aqui, com encaminhamento para internação. Por que ela está arrumando dinheiro? Vai ser internada, não precisa pagar, ué? Aí o médico que estava lá, não aceitou o encaminhamento de internação do médico do PSF. E pediu para ela que ela fosse passar no médico do consultório para que desse o encaminhamento para só aí ela ser internada. Então, quando eu vi nesse caso, e eu estava lá presente, eu conversei com o diretor o seguinte, o porquê que não poderia fazer. Ela foi, conversou com o médico, eles resolveram o caso e a moça foi internada. Então, o único ponto de vista que eu estou tentando assim, demonstrar aqui é o seguinte, talvez, o problema maior que existe não é a falta de dinheiro. Talvez é falta aí de um planejamento, uma gestão. Peraí, o que está acontecendo aqui? Quantas pessoas estão passando? Por que o médico não está atendendo? Por que o médico no pronto-socorro tem que esperar juntar 10, 12 pessoas para depois ele descer e atender? Sendo que ali poderia ter gente de idade com pressão alta e precisando de atendimento. Então, o que eu só levanto aqui é o seguinte, talvez a questão, e você tem razão quando você falou, eu acho que é mais em relação à gestão e organização do que a falta de dinheiro. Porque os orçamentos, igual eu disse antigamente, o senhor também disse, ele só cresce. Gastou 8 milhões, depois gastou 9 milhões e tanto, depois gastou 10 milhões. E os problemas só estão aumentando, hein? Então, senhor presidente, só fiz o uso da palavra, porque foi falado da comissão, eu achei necessário de falar. Senhor presidente, como o vereador mesmo, César, pediu a palavra, eu não disse que ele, de forma alguma, não deixou de cumprir o papel dele. Eu acho que ele fez o papel, como tem feito desde o início do mandato dele aqui.
de forma, vou dizer assim, séria, né, que tem trabalhado sim. O que eu quis dizer, e você sabe disso, né, com todo respeito de você, como diz Vossa Excelência, né, sabe que o prefeito não atende. Por exemplo, eu até falei com o presidente agora para saber se ele tinha enviado algum relatório para o prefeito em relação ao que você explanou aqui. Porque não adianta nós, vereadores aqui, ou qualquer comissão que seja, explanar, e você enviar um relatório, mesmo enviando, nós já sabemos que não vai resolver, né? Porque é aquele negócio de você alimentar. Você alimenta, você põe o alimento na garganta da pessoa, depois você puxa. Você coloca água na garganta da pessoa, depois você continua com sede, continua com fome. E é assim que ele trata as coisas. Entendeu? Como essa questão da má gestão, eu acho que tem a má gestão, mas mais do que a má gestão, né, existe a má fé. A má fé, vereador, de as pessoas atender. Porque eu, pessoalmente, já presenciei o descaso que muitas das vezes o munícipe é tratado. E nós temos que ter a consciência que eles são pagadores de imposto como nós somos. São eles que pagam o nosso salário, que pagam o salário daqueles 513 que estava discutindo lá, e aquela estrutura gigantesca, e a população fica sem resposta. A gente sabe que muitas das vezes tem politicagem no meio de certas coisas, né? Mas a população é a que tem que ser mais bem tratada do que nós, né? Eu sempre falo, por exemplo, o munícipe vem me procurar aqui na Câmara, eu faço questão de trazer aqui para tomar um café, né? Para vir aqui comigo, às vezes estiver lá comer um lanche, por quê? Eu não sou dono de nada. Toda a estrutura que eu tenho aqui é paga com o imposto do munícipe. Assim o prefeito, ainda mais, que tem milhões de verba no gabinete. Milhões, milhares de reais no gabinete. Então, infelizmente, é dessa forma aí, viu, vereador César? Mas de forma alguma, viu? E nunca pensa dessa forma, porque eu jamais iria te criticar, porque eu sei do seu trabalho, tá? Só que eu tenho costume de falar, né? E nunca falo para servir a carapuça em ninguém. Porque o dia que eu entender que alguma pessoa é omisso ou fez uma coisa simplesmente por fazer e eu discordar, eu falarei frente a frente no microfone, quando eu estou falando que olhando para a gravação da nossa Câmara aqui, né, e como está sempre à disposição da população, caso se sinta ofendido, como o senhor prefeito, deve estar alguém ouvindo aí, se sinta ofendido, venha falar comigo. Então, muito obrigado, presidente. Bem, para a gente terminar aqui, depois de tantas palavras do nome do vereador, o Daniel e o César também referente à saúde, e outras situações mais do prefeito, a gente percebe-se que o prefeito não está agindo, não está cumprindo com a sua parte em várias áreas, principalmente na área de saúde, com tantas reclamações que nós temos aí, e até a denúncia que foi feita pelo vereador César aqui agora, a respeito da situação que você acabou de colocar, que o Juninho me colocou aqui. Eu acredito que a gente possa estar caminhando, então, de repente, se os vereadores quiserem conversar mais, de repente está até caminhando mais a criação aí, de repente, de uma comissão de inquérito em cima do prefeito, caso ele não está cumprindo com o dever dele, se ele não está cumprindo com o interesse público e não está fazendo o que o município precisa fazer, e realmente ele está guardando dinheiro e não está aplicando, como aconteceu, está bem visto aí na educação, precisando de dinheiro ele guardando, então muitas coisas ele não está agindo no âmbito do interesse público, não está cumprindo com o papel e a parte dele. Cabe, de repente, amanhã a doutora vai me passar a lei federal, que acho que é 201, decreto 201, para, de repente, ser criada uma comissão parlamentar de inquérito contra o prefeito, caso eles não estejam acatando, cumprindo com as suas obrigações, que seja montada a comissão, e se há improbidade administrativa, que seja cassado o mandato dele. Boa noite a todos, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.